Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela legalinha de sempre, para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de novos vídeos assim que eles forem sendo lançados. Eu tô olhando porque tem alguma coisa esquisita ali na minha mesa, mas tudo bem. Pois é, gente, 200 mil anos que eu não apareço aqui, né? Mas vocês estão me acompanhando no Instagram, que também eu quase tô aparecendo por lá, né? Aliás, nem precisa me acompanhar, né, gente? Temporada de Escorpião, vocês sentiram, né? Foi meio bombástica. Então, tive que dar uma sumida. Eu queria ter gravado conteúdo antes, não rolou, né? Vou fazer barulhinho aqui porque eu já tô embaralhando carta. Mas, gente, muita coisa pra falar pra vocês, tá? Como eu já havia dito, isso não é um vídeo de leitura semanal, apesar de ter muitas coisas acontecendo essa semana. Eu vou falar de um arco energético que abrange um pouco mais, tá? Mais ou menos as 3 próximas semanas, um pouco. Mas, de novo, gente, não é... Eu falo 3 próximas semanas, mas é um pouco mais do que isso, tá? Por quê? Que uma energia já tá entrando na outra. Por isso que eu tô chamando esses vídeos... Primeiro, por isso que eu tô espaçando mais os vídeos, né? Não é só por causa dos fatores que estão me dificultando de produzir os vídeos. Inclusive, uma coisa coincidente com a outra, né? Mas também pelo fato das energias, né, estarem mais blocadas e de novo, uma indo se desenrolando dentro da outra, né? A gente tá vivendo grandes movimentações e não pequenas. Por isso que esses vídeos todos estão se chamando mais de momento astral do que o típico energia semanal, tá? Leitura semanal. Gente, eu tô olhando assim porque tem besourinho, porque como eu acendo as luzes, né, e a gente tá na primavera, tem um monte de insetinho que fica andando aqui. Tá, o que tá acontecendo, gente? Vocês lembram que eu falei que a gente, nos últimos vídeos que eu postei, eu andei falando que a gente ia ter um grande trígono de água acontecendo, né? E eu vou tentar não ficar de novo tanto no astrologuês. Eu tô tentando não ficar tanto no astrologuês no meu canal, porque já tem muito astrólogo falando astrologuês, tá? Mas é importante a gente falar um pouco dessas coisas. Mas eu gosto de ficar mais em energia, que é o que vocês estão sentindo. Temporada de Escorpião acabou acabou hoje. Tô gravando esse vídeo no dia 22, tá? De novembro. O Sol entrou em Sagitário hoje, no dia 22 de novembro. Então, parabéns, Sagitarianos. Já está começando a temporada de vocês, tá? E o Sol saiu de Escorpião. Como eu havia previsto e dito pra vocês, essa temporada de Escorpião seria mais intensa do que o normal, tá? Porque toda temporada de Escorpião a gente é obrigado a confrontar as nossas sombras de forma muito profunda. A gente é obrigado a fazer uma reciclagem, né? Confrontar as nossas sombras e meio que renascer das cinzas. Só que este está sendo o ano disso, né? E eu falei, esse ano ia ser um ano que a gente ia ter que confrontar o chefão das sombras, a nossa sombra mor. E durante esta finalização dessa temporada de Escorpião, a gente estava tendo um grande trígono de água com um encontro de coisas muito importantes de signos de água, gente. Que era o Sol no final de Escorpião, se eu não me engano ele estava 28 graus por aí, tá? 28... Era por aí, gente, 28, 29 graus de Escorpião, que é bem no final de Escorpião. Isso foi no dia 20, tá? Junto da Lua Nova, que também estava em Escorpião, conjunta, né, com 28 graus de Escorpião. Ou seja, a Lua Nova também lá no finalzão de Escorpião, junto do Sol no finalzão de Escorpião. Então, a energia muito acumulada de Escorpião. Tudo isso conversando com
O Júpiter, que tá lá em Câncer já há um tempo que eu tô falando desse Júpiter em Câncer, conversando com os fatídicos, importantíssimos, que já estão um tempo lá, Saturno e Netuno em Peixes, que voltaram para lá e estão retrógrado ali, finalizando movimentações kármicas de limpeza e reestruturação intensas, tá? E todos esses em graus finais também. Júpiter em Câncer também retrógrado em grau final. Lá, acho que estava 25, 26 graus, tá? E Saturno e Netuno também. Na casa Saturno na casa dos 25, também 26, Saturno 20 e Netuno 29, por aí, tá? Então, gente, muita água em últimos graus, conversando uma com a outra. E o segredo para o final do ano todo, é ouvir essas emoções intensas de uma vez por todas. É confrontar essas sombras de uma vez por todas. Eu falei isso nos últimos vídeos o tempo todo. É por isso que essa temporada de Escorpião foi intensa, tá? Porque todo mundo foi e está sendo obrigado a confrontar essas sombras. Por que eu falo foi e está sendo obrigado? Porque é aí que vem o tema que eu vim falar nesse vídeo. O Sol entrou em Sagitário, uhul, massa. Porém, contudo, todavia, tá? A gente está entrando numa energia meio... tá tendo uma dicotomia, mais ou menos, acontecendo, tá? A gente tá tendo... Vai ter muito astrólogo falando, tem fogo, tem muito fogo agora, finalmente entrando por causa de Sagitário, né? Porque aí Marte vai estar em Sagitário também. Tem um monte de planeta entrando em Sagitário. Massa. Sim, o Sol, o próprio Sol. A Lua também já está em Sagitário. Só que, de novo, porém, contudo, todavia, este trígono, esse grande trígono de água continua com uma grande influência acontecendo ainda, tá? Ainda tem muita coisa kármica, energética acontecendo em água. Então a gente está tendo água e fogo muito fortes encontrando um com o outro, tá? E esse é um encontro muito alquímico. Quem tem água e fogo muito forte, os dois elementos muito fortes no mapa, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessas, né? Eu sempre falo, no meu mapa só tem água e fogo. Os outros elementos não existem. Eu sou só água, eu sou 2/3 água, 1/3 fogo. O resto tudo morreu. São pessoas muito intensas, tá? Muito intensas e tem muita facilidade de alquimizar as coisas. Por isso parece que eu morri, mas eu renovo das cinzas. Porque se você parar pra pensar, né, como que uma espada é temperada? O ferro vai ficando mais forte, colocando na água e no fogo, na água e no fogo, na água e no fogo. Quando a gente quebra uma perna e vai fazer uma compressa, é fria e quente, fria e quente, fria e quente. É o contraste que cria a força, tá? É justamente esse contraste que cria a elasticidade, que permite... É o contraste que permite expansão, gente. Então, é na contradição que você encontra uma criação. E muitas vezes que você encontra... Por isso que a alquimia acontece aí. É aí que você encontra as respostas. E por que eu tô chamando a atenção disso? E que eu chamei a atenção de geralmente quem tem, né, essa coisa de muita água, muito fogo do mapa em excesso, são pessoas intensas. Porque é o momento que a gente tá vivendo, tá? É um momento intenso. Só que como é Escorpião e Sagitário, tá? E não só Escorpião, gente, porque não é Escorpião. A gente acabou de sair de Escorpião. É um trígono de água, envolve todas as águas. Porque envolve o Júpiter em Câncer, com aquele pensamento que eu tô falando há muito tempo. É uma consciência de eu preciso me nutrir. Eu tô feliz com a nutrição que eu tô tendo, com a nutrição que eu tô me dando. É aquela expressão que eu uso, nutrição ativa, cuidado ativo. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não cuidar do que eu gosto e dos que eu gosto, e dos que eu tenho caro e do que eu amo,
Quem que vai fazer? É aquela consciência, tá? E peixe já é, de novo, aquela estruturação kármica do que me serve, o que não me serve, tá reestruturando tudo, né? Aquela dissolução do que não dá mais, para reestruturação do que é realmente o meu caminho kármico, baseado naquela intuição que você tem de um crescimento espiritual, enfim, que é pura intuição, não é nada cognitivo, é pura intuição, tá? É de entrega total, porque é peixes. E é no ritmo que a vida vai dar, porque é peixes. Peixes não tem ritmo. Peixes não tem, não é que não tem ritmo, peixes não tem tempo, é atemporal. E escorpião, que é o que a gente acabou de sair desse confrontamento escorpionino, dessas sombras pesadas, tá? E muitas Mercúrio acabou de sair de lá, então assim, muito da nossa consciência, né, dos nossos processos de sombra e do que tem que ser feito, de coisas profundas que precisavam surgir emocionalmente, muito de uma consciência emocional da nossa sombra precisou vir à tona, tá? E ela veio à tona. Se não veio ainda é porque está sendo reprimida até agora. E uma hora vai vir, igual uma represa que explode. Por isso que eu tô falando, as pessoas que ainda continuam, por isso que o astral está pesado. Porque tem gente que até agora continua reprimindo, tá? Até agora continua reprimindo. E isso em qualquer instância. Essa conjunção Saturno com Netuno, gente, ela é muito forte de reestruturação. A hora que isso entrar em Áries, tá? É hora de reestruturar legal e colocar as coisas nos trilhos, que vai ser lá para março de 2026, depois do ano novo astrológico. Isso vai mudar muita coisa na vida de todo mundo. Vai botar o pau pra torar, tá? Inclusive tem muito astrólogo falando, eu não sei se eu mencionei isso aqui no canal, eu já mencionei isso em consultas pessoais, tá? Pra pessoas, em consultas pessoais, mas eu não sei se eu já falei aqui no canal, porque eu não gosto de ficar espalhando fuxico, pânico, crise, querendo ser a profeta louca do YouTube, mas energeticamente eu não cheguei a olhar astrologia nem nada. Mas eu já comecei a ouvir uns burburinhos de astrólogo por aí, né? E aí agora começou a fazer sentido. Energeticamente, isso desde 2022 eu já tava meio que sentindo isso. Mas quanto mais perto vai chegando, eu vou sentindo mais. Eu já tava sentindo que 2026 ia ser um ano economicamente muito difícil pro planeta, tá? Não vai ser um ano fácil. E eu inclusive falei pra vocês que muita coisa vai mudar fisicamente em volta da gente. Por isso que a gente tem que estar firme no nosso cerne, porque vai estar um caos fora. E o que mais torna o mundo um caos físico? Mexer na economia, no bolso da galera. Que o povo parece que só liga pra isso, né? Nem pandemia que mexeu com a vida e com a saúde o povo ligou, mas mexeu com dinheiro, Nossa Senhora. Só que acontece que já tem, pra variar, né, os profetas do Apocalipse, que é o que mais tem, profeta de Apocalipse astrológico, que eu detesto esse tipo de astrólogo, já falei pra vocês, gente. A gente cria o que a gente vibra. Aí já tem um monte... E por que eu tô falando isso? Porque é sempre gente me mandando vídeo, tá? Lu, fulano falou isso. Lu, isso é verdade? Isso é verdade? Eu nem perco mais meu tempo respondendo isso, gente. Eu não tenho mais paciência, tá? Eu falo, é verdade se você quiser. Chegou pra você porque você tá vibrando isso. Com este apocalíptico, tá? Com vídeos cujos títulos são Conjunção Netuno-Saturno, o grande colapso econômico. O dia em que a Terra irá, tipo assim, explodir, sabe? Então é umas coisas, gente, que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Energeticamente eu sinto que não vai ser fácil. Agora vai ter uma grande queda, um colapso, o apocalipse, o capeta vai vir arrancar o dinheiro aí já, sabe, aí já é especulação e desejo especulativo de querer que aconteça, tá? Aí, mas por quê? Porque isso é uma das instâncias
físicas das coisas que continuam enrijecidas e que as pessoas se recusam a mudar. Uma das instâncias em que existe muita sombra e que as pessoas insistem em continuar sem reconhecer, insistem em continuar não querendo evoluir esta área. Vocês entenderam? Então não é só pessoal, gente, é tudo. Tudo em que existe uma sombra, em que as pessoas não estão prestando atenção da necessidade emocional que aquela sombra está pedindo, aquilo aquela necessidade emocional daquela sombra está pedindo para ser alterada, para que aquilo seja corrigido e siga o caminho verdadeiro, um caminho utópico, que não é utópico, tá? É utópico agora para nossa mente egóica, restrita, nesse marasmo que a gente criou, tá? Nesse marasmo sem fé que a gente colocou na nossa cabeça, de pragmatismo, de só funciona se for assim, tá? E a temporada de Sagitário, esse encontro do fogo com essa água, é isso. Sagitário, gente, é regido por Júpiter. Eu já falei pra vocês, Júpiter é o signo da fé. Mas não é fé, em Jesus, em Deus, sabe? Lua de cristal, não. Aliás, Sagitário é meio lua de cristal. É tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Porque, Sagitário, você consegue as coisas porque você tem fé em você mesmo. Sagitário é o signo do otimismo. Por isso que Sagitário, o povo fala assim, Sagitário é cara de pau, Sagitário é espaçoso. É, porque ele sabe que ele consegue, então ele vai abrindo. É um centauro que sai atropelando, porque ele bota fé, gente. Ele não, sabe, ele coloca uma ideia na cabeça e ele vai. Ele não quer saber se tem um precipício ali atrás, debaixo do pé dele. Se ele sentir o precipício, ele vai pular. E ele acredita que ele consegue pular. Se ele cair, é tipo assim, pelo menos eu tentei. Sagitário é a filosofia do Michelangelo, o escultor, pintor, apesar dele ser pisciano, tá? Mas ele tinha uma filosofia que ele falava: é melhor você falhar na mediocridade, tentando atingir a genialidade, do que ser um ás, né? Do que ser um ás, a palavra seria essa mesmo. Do que ser um ás da mediocridade, sabe? Ele falava isso. E Sagitário é muito isso. Sagitário é ambição pessoal, sabe? Esse desejo de expansão, de crescer. Então, essa temporada vai trazer pra gente um senso de renovação. E principalmente uma vontade muito grande, e que a gente deve alimentar, sim, de sonhar, de desejar o novo caminho que a gente quer, seja para nossa vida, seja para o planeta. Eu quero isso. Como que eu vou fazer? Nossa, mas eu queria tanto isso, e eu consigo, e eu desejo. Massa. Porém, contudo, todavia, é aí que tá o encontro do fogo com a água. Eu tô tentando fazer isso o mais curto possível, gente. Tentando encurtar esses vídeos. Tentando ser mais sucinta. É aí que está o encontro do fogo com esse trígono de água. O segredo para virar 2025 é este trígono de água. Presta atenção, eu tô repetindo isso igual um mantra. E lembra, 2025 não acaba no fim de 2025. A energia vai até ano novo astrológico, que é quando, amiguinhos? Final de março, tá? Lá pra 20 e poucos. Ano que vem acho que é dia 20. Acho que é dia 20 mesmo. Eu tenho que olhar no Efemérides, que tá em algum lugar aqui bagunçado. Tá falando, olha direito, não faz mal feito não, Luciana, tá bom. Vamos olhar aqui. Janeiro, fevereiro, março de 2026, Sol, dia 21, tá? Então, Sol entre Áries dia 21. Mas é sempre por aí, 20, 21, 22, tá? Depende de quando o Sol vai entrar. Ano que vem vai ser dia 21. Então, esse tempo cronológico do calendário romano, que a gente considera de 31 de dezembro para 1º de janeiro, não é um ano novo.
tá? Ele não é um ano novo, ele não é uma renovação energética. A gente meio que considera, porque a egrégora, o que é uma egrégora? É um coletivo energético, tá? Como muitas pessoas do mundo, não é o mundo inteiro, é muitas pessoas do mundo, porque, por exemplo, asiáticos já comemoram de acordo com o Ano Novo Lunar, algumas culturas não comemoram junto do calendário gregoriano, tá? Não comemoram. Mas como uma grande parte do mundo comemora, sim, então, querendo ou não, a vibração do planeta fica num estado de emanar e pedir o novo, tá? De chamar e invocar o novo. Só que, arquetipicamente, o estado físico ainda não está propício para isso. Porque não tem alinhamento, os arquétipos materiais não estão propícios para isso. Então, o que acontece? A energia está chamando, mas o momento não é próprio ainda. Então, a gente tem uma moratória de janeiro até março. Eu já expliquei isso para vocês. De janeiro até março, a gente tem uma moratória para começar a ajeitar as coisas que precisam ser ajeitadas até chegar o ano, a renovação verdadeira energética, tá? Então, quando eu falo que o segredo para virar 2025 é prestar atenção neste quadro emocional que essas sombras suscitaram em vocês agora em novembro, não é até mês que vem em dezembro, não, é março, gente. Vocês estão prestando atenção? É até março, tá? Porque dali pra frente é o que vai começar a reestruturar dessa conjunção Saturno-Netuno, que o pau vai torar as coisas. Que vai botar um monte de coisa kármica pra jogo, tá? Então, de novo, o que essa, voltando, esse encontro fogo com esse grande trígono de água, quer dizer, esse grande trígono de água trouxe pra vocês essa sabedoria, teoricamente era para ter trazido, lembra? Tem pessoas que ainda não tomaram consciência, continuam negando. Trouxe consciência de um monte de sombra. Que ou precisa ser integrada, ou precisa ser remanejada, remodelada. Enfim, trouxe consciência dessa sombra. De muitas, e de sombras muito profundas, tá? Uma necessidade de trabalho de sombra muito grande. E eu tô vendo isso não só porque foi o que eu fiquei trabalhando no astral com o coletivo, que foi uma das coisas que me cansou e me fez sumir, tá? Mas até pra marcar consulta. Um monte de gente mal terminou Escorpião. Luciana, pelo amor de Deus, eu quero marcar consulta, porque quero fazer trabalho de sombra, tá? Inclusive gente que nem me conhecia antes, por isso que eu tô falando, gente. Quem não marcou consulta comigo ainda e quer, minha agenda tá quase acabando vaga, tá? E eu não vou abrir tanta vaga, igual eu ficava abrindo, não. Porque trabalho de sombra cansa. Pra me poupar, eu vou começar a limitar também essas coisas, tá? Que eu também preciso descansar. E de novo, esse ano foi muito puxado pra mim. Gente que nem conhecia o meu trabalho e que por causa da intensidade do ano de 2025 e principalmente do mês de novembro, tá vindo pra mim, fulano que consulta com você, que trata com você, que faz o seu com você, falou que você faz trabalho de sombra e eu acabei de sair de novembro assim assado, eu preciso fazer um trabalho de sombra. Eu preciso conhecer melhor minha sombra. Eu estou assim com a minha sombra. Então, gente, vaga está acabando. Eu já tô avisando, avisei no Instagram, estou avisando aqui de novo pra quem não acompanha o Instagram, tá? É isso. Porque o negócio é sério. Essa consciência da sombra vai ser essencial. Por quê? Esta parte de sonhar, de desejar, de fazer, não vai ser suficiente. Essa alquimia
do fogo e da água exige de todo mundo que, legal, você pode sonhar o que você quiser e desejar o que você quiser e você vai conseguir, desde que você antes passe pelo inferno. Você não pode mais ignorar tudo isso que sempre ficou falando com você. Não é para ignorar e não dá para ignorar mais. Isso sempre terá que fazer parte do seu balanço de agora para frente. E se não faz, se você nunca nem ouviu, você vai ter que parar para ouvir e passar por tudo isso agora. Porque isso vai ter que estar integrado em você. Você já vai ter que estar vacinado. Tá? Então é uma coisa que não é e não dá mais para ser ignorada. E de novo, se esse processo não for feito agora, de forma consciente, mais natural, mais suave, a hora que chegar março de 2026, gente, vai ser no tapa, vai ser no susto. Por isso que tem muito astrólogo já prevendo calamidades, já prevendo o caos, já prevendo isso, tá? Porque eles já estão manifestando isso também. Que não tem fé nenhuma em nada. Aí já sou eu criticando e critico mesmo, tá? Que infelizmente é uma das coisas que me irrita, sendo bem sincera, é gente que tem esse tanto de ferramenta e conhecimento, só que não tem, né? Porque parece que não aprendeu nada. Porque não usa pra nada. Não usa pra nada. Acha que isso aqui é brincadeirazinha e magia. Acha que é ferramentazinha pra controlar destino. E acha que manifestação é só ficar escrevendo em pedacinho de papel e não sei o que lá, e não sei o que lá, e a consciência que se exploda, né? Mas aí na hora de explicar a astrologia pros outros, não, Urano em Gêmeos é o poder da consciência, mas ele mesmo não vive o poder da consciência. E acha que poder da consciência também é só ficar falando gratiluz e gratidão, gratiluz e gratidão. E tudo que é sombra é só jogado ali pro fundo do baú até virar uma represa que explode. E o astral que cuide dessa bagagem pesadíssima dele. Porque ele é um ser de luz. É isso que tá complicado, tá, gente? É isso que tá complicado. Ninguém tá tomando responsabilidade de nada por nada. Sempre jogando um pro outro. É hora de todo mundo começar a tomar responsabilidade de si próprio. Da sua autenticidade. E a autenticidade envolve luz, envolve sombra. Se você quer o seu destino verdadeiro e autêntico, você tem que abraçar tudo que é seu autêntico, tá? Porque Sagitário tá pedindo isso. Você quer ir pra essa coisa autêntica? Então enfrenta o que tem que ser enfrentado. E com coragem, Sagitário é corajoso. E grande parte dessa coragem é passar por esse grande triângulo aí, ó. De águas tortuosas. Dessa tormenta. Dessa grande tormenta que você tem dentro de você, que você nunca quis olhar. Dessa tormenta profunda. Tá? Que para algumas pessoas surgiu agora em novembro. Com esse escorpião. E que bom. Que agora você está finalmente se empoderando de muitas coisas e que de outras pessoas até agora estão ignorando o mar, o kraken que mora a pessoa está num caiaque e tem um kraken ali embaixo e ela sabe, mas ela tá lá no caiaque e tá assim, não tem nada aí embaixo não. Tá certo então, amigo, tá certo então, sabe? Então, é isso, tá? Não vou ficar muito no astrologuês. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando. Eu quero deixar isso aqui o mais curto possível. Pra facilitar pra mim e pra facilitar pra vocês. Vou tirar algumas cartinhas. Muitas cartas ligadas a mais a cura. Gente, que vento esquisito. Mais a cura.
tá? Eu acho que eu nunca usei esses decks aqui no canal. No canal, não. Talvez eu tenha usado em consulta. Não sei, não sei. Se bem que tem dois decks que são novos. E que eu não... No canal tenho certeza que eu não mostrei porque são novos. Mas eu não sei se eu já cheguei a usar em consulta também, não. Enfim. Mas vamos lá. Primeiro, tirar uma mandala de cura, tá? Já voou. (444) ligado ao Arcanjo Sandalphon. E, gente, esse deck aqui só tem aliás, duas. Quantas cartas tem esse deck? 44 cartas, tá? Dessas 44 cartas, só tem duas cartas de número angelical, tá? A 444, que é essa daqui, e a 1111. Não tem mais nenhuma que tem número. Então, só o fato de ter saído essa já prova o tanto que tá forte, tá? Só que só tem uma carta ligada a Arcanjo, que é essa. Não tem outra carta ligada a Arcanjo. Não tem. Então, essa é uma carta mega especial, porque ela é de número e de Arcanjo. Pra vocês verem o tanto que a energia tá forte. Tá? E olha o que tá escrito. 444, Arcanjo Sandalphon, sagrada manifestação assegurada. 444, Arcanjo Metatron, sagrada manifestação assegurada. Então ela invoca Metatron e Sandalphon. E 444, gente, é um número mega forte de estabilidade. Por isso que é a manifestação assegurada. Lua de cristal. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Se tá no seu destino, gente, vai ser seu. Não se preocupa, tá? Faz o trabalho que você tem que fazer, emocional, que está assegurado. Está assegurado. Se não acontecer, é porque não era para ser seu. É ego seu que você enfiou na sua cabeça. Isso é um recado muito importante para 2026. Tá? Que eu acabei de falar. Vai ser um ano de muita reestruturação física. Então, se você não estiver vendo coisas se manifestando, não se preocupe. Tem muita coisa, inclusive tem muita gente esse ano falando, não, mas não tá acontecendo nada. Eu falo, de graças a Deus. Porque 2026 vai ser um ano de reestruturação. Se não tem nada novo acontecendo, de graças a Deus. Porque se tivesse, ia ter que ser reestruturado. Você gostaria de receber alguma coisa agora e daqui a pouco tá quebrando tudo? Você ia chorar pra caramba, né? Então é melhor você não ter nada no momento. Porque aí você não perde nada. Tá? Olha aí, as cartas falando, gente. De 44 cartas. Sai essa, por favor. Vamos lá. Tô mandando meu embaralhete. Ai, gente, eu espero que meus neném não me tragam mais presentes. Eu amo eles me amam, mas eu não aguento mais ficar ganhando presente, não. Então vamos lá. Já virou, ó. Ó o que saiu. Inveja. O que eu acabei de falar? Ver as coisas dos outros. Por que não tá acontecendo comigo? Por que não tá acontecendo comigo? Por que não tá acontecendo comigo?
E o que tá me vindo com essa coisa da inveja, tá? É inveja sim. Às vezes a gente não gosta de chamar de inveja, porque a inveja tem um peso pesado, tem uma conotação pesada. Mas a inveja, ela é uma sombra que mostra pra gente, a inveja tem tudo tem luz e sombra, gente. A sombra da inveja é você querer, é você achar ruim que o outro tenha e você não. Mas qual que é a luz da inveja? A luz da inveja, ela mostra, é a sua sombra te mostrar o que você deseja, projetando no outro. Mas você olha o que o outro tem e você fala assim, poxa, eu desejava aquilo, eu desejo aquilo. Aí, ao invés de você querer tirar do outro e o outro não merece, porque isso é a sombra, é assim, então eu vou correr atrás daquilo. É você pegar essa energia de sombra e transformar em algo positivo. Se o outro tem, eu também posso ter. Basta eu ir atrás, basta eu querer. O problema é que eu não estou interpretando essa carta desse jeito. O problema é que eu estou interpretando esse espelho aqui, ó. Essa inveja. É as pessoas. Por que eu estou interpretando essa inveja assim? Tá vendo que tem uma terceira pessoa aqui atrás, no espelho? E ela tá meio que olhando de lado infeliz? Tá todo mundo, gente, olhando um pro outro, principalmente com as coisas de mídia social. Tá olhando um pra vida do outro, sabe? Ele tem isso e eu não tenho. Ele tem isso e eu não tenho. Mas ninguém, na verdade, se olha pro espelho. Repara que ela tá olhando pra baixo, ela não olha pro espelho. Ninguém olha pro espelho. Tá todo mundo só olhando um pro outro ou pra baixo. Ninguém olha pra si mesmo nem pra realidade. Porque no fundo, repara que as três estão tristes. Tá todo mundo vendendo mentira. Tá todo mundo vendendo mentira. Então, é aquela mulher que fica almejando a bunda empinada da outra. E a outra fica, é porque eu malho, porque eu isso, porque eu aquilo. Mentira. Tá atacando um monte de produto químico na bunda pra ficar com a bunda empinada daquele jeito. Ou de hormônio, que não é normal. Não, é ginástica mesmo. Massa, é ginástica, tá. Mas pra você ter uma bunda empinada daquela só com ginástica, você tem que ficar horas e horas na academia todo santo dia. E pra isso você tá tendo que sacrificar alguma coisa. Ou é hora de trabalho, ou é hora de com a família, ou é estudo. Você não consegue. Aí não vem pausar que você é grande mãe, que você é grande trabalhadora, que você é grande isso. Você tem que estar tirando de algum lugar. Ninguém é perfeito. E as pessoas estão caindo na mentira. E aí a pessoa que não tem aquele mesmo estilo de vida está tentando fazer a mesma coisa por causa de uma bunda, gente. De uma bunda. Vocês sabem o que eu tô falando. Eu pego esses exemplos mais esdrúxulos porque são o fim da picada. Porque as pessoas estão fazendo isso. O povo acha que é brincadeira, mas não é. Eu já falei pra vocês, tem gente pagando 20 mil reais. 20 mil reais. Em tratamento estético pra bunda. Tá? Para preenchimento de sunga. Não vou nem entrar em detalhe aqui. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês acham isso normal? Então assim, né? Luciana, é dinheiro dela, faz o que ela quiser. Eu não vou nem entrar em discussão aqui dessas coisas filosóficas, mas tudo bem. É pra autoestima dela. Também não vou entrar em detalhes aqui não, tá? Não vou entrar em discussão aqui não. Não vou entrar em discussão no YouTube, tô dando a minha opinião aqui. Aqui não é espaço para debate. Aqui é espaço para dar a minha opinião. Quer debater, abre um canal pra você e fala, isso aqui é um espaço para debate. O meu aqui não é espaço para debate não. Sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero. Que intolerância. Não. Que eu não vou. Eu estou falando que não é espaço para debate, porque eu não vou perder tempo discutindo com quem quiser discutir aqui embaixo, não. Tá? Se vocês quiserem discutir com vocês, discutam aí embaixo. Mas eu não vou perder tempo respondendo nada aqui, não. Essa é a minha opinião.
uma pessoa que está disposta a pagar um preço desse pra ficar melhorando bunda, porque ela tem um problema aqui, que ela não consegue ver bunda do outro, e que é uma coisa de mentira, inalcançada, vai ver estátua renascentista, grega, pra ver se tinha aquelas bundas que tem. Não é igual não, gente, desculpa. Tá? Vocês estão viajando. Então não me vem com essa não. E de novo, estou pegando os exemplos mais esdrúxulos. Mais esdrúxulos. Mas às vezes não é isso. É uma... Gente, tem meninas de 11, 12 anos levando arma pra escola por causa de namorado, pra brigar por causa de menino, por inveja de menino. Isso não tá normal. Tem menino que quer partir dessa para melhor porque tem inveja do outro, porque o outro tem mais seguidores no TikTok. Chegamos nesse ponto e tem gente que tá querendo normalizar isso como um problema da sociedade moderna. Não é. Não é. Se é um problema da sociedade moderna, não estamos sabendo criar ser humano. Tá? Sendo bem sincera. Então é isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. Eu sempre tenho que partir pra crítica aqui, né? Enfim. Mas é aquilo que eu tô falando. Coisas de sombra que a gente tem que olhar pra expandir e ir além e melhorar. Não é só a gente. É o planeta. A gente não quer isso aqui melhor. A gente quer a gente melhor? Sim, mas a gente também não quer isso aqui melhor? Sim. Então o que é de os podres que tem que surgir e a gente apontar e falar o que tem que ser feito, o que tem que melhorar. Não é só com a gente não, gente. E eu não acabei de falar, a gente tem que encarar de frente e falar, o que precisa ser nutrido? O que precisa ser revisto? Não é só com a gente não, é com a sociedade inteira em todas as instâncias. Não é mais tampar o sol com a peneira, não. Lembra? Sagitário é um centauro, é um guerreiro, é enfrentar de frente e pegar no laço. Não é ter mais medinho, não. Tá? Acabou a brincadeira? Saturno, que é o que a gente tá com Saturno aí, trabalhando forte no meio desse trígono de água. Saturno exige seriedade e Saturno, ele não pede. Acabei de falar. Exige. Saturno exige seriedade. E logo depois de Sagitário, tá? Agora que entrou o Sol, vai vir quem? Capricórnio. Que é regido por quem? Saturno. E logo depois vem quem? Aquário. O Sol vai entrar em Aquário. Que é regido por quem? Urano. Que exige o quê? Consciência elevada. Que se não tiver elevada, é mudança radical. E não interessa. Então, gente, são no mínimo 3, 4 meses aí pra nossa frente, ó. Negócio sério. Isso eu só peguei o Sol caminhando. E eu não tô falando nem dele conversando com mais nada. De novo, não quero ficar no astrologuês. Mas vocês estão vendo as energias. Tá? Então vamos lá. Agora, vou pegar um outro oráculo. Esse oráculo, gente, eu amei, tá? Esse oráculo foi um presente da minha amada amiga Josi, que me deu da Isis,
Olha que gracinha, ela até escreveu, gente, gratidão com amor, Isis. A Isis que faz, tá? Esse oráculo. Chama Espiritualidade Livre. A Josi que me deu. Então, não sei quanto foi, nem nada, mas se vocês tiverem interesse em comprar, vocês comprem no Instagram da Isis, tá? Que é @IsisDesperta. Eu vou tentar deixar escrito aqui também, porque eu acho que tá pequenininho, tá? Gente, esse oráculo é espetáculo, tá? Eu amei. Ele tem uma vibes muito... Ele tem uma vibes muito semente estelar, pra ser bem sincero. Eu gostei muito. Achei muito minha vibes. Muito etidádico. Ele é um oráculo muito etidádico. Mas ele tem uma vibes muito... Ai, gente, eu não sei explicar. Seria de você com... Por isso chama espiritualidade livre, né? O nome é muito bem dado. Seria de você com o cosmos, sabe? Você como... Sabe aquela expressão... Todos somos poeiras das estrelas, sabe? Somos feitos de poeiras das estrelas. Ele tem essa vibração. De você ser um grão de areia no universo. E o universo ser um grão de areia dentro de você. Sabe? Enfim, ficou muito filosófico, mas eu acho que deu pra entender. É a vibração dele, tá? Vamos lá, dizer... E foi por isso que eu quis tirar ele. Porque Sagitário tem essa energia, né? De expansão, de cara, quem sou eu nisso tudo? Nesse grande esquema das coisas, então, afinal de contas. Sabe? De se encontrar. Principalmente nesse momento. Enfim. Vamos ver quem que fala com a gente. Porque são arquétipos, tá? Esse oráculo são de arquétipos. Eu gostei demais. Ai, amei. Os Pleiadianos. Pleiadiano. E tinha que ser, né? Com esse tanto de trígono de água, gente. Pelo amor de Deus. Abra o coração com confiança. O amor não é prisão. É ponte. Deixe que ele guie suas escolhas sem perder a sua essência. Olha que perfeito, gente. Ai, dá vontade de chorar. Ainda combinou com a minha unha. Tô falando, esse oráculo é foda. A Isis mandou muito bem, Nossa Senhora. Esse oráculo tinha que ser feito em inglês, Isis, que aí você ia ficar milionária. Nossa, o tanto de gringo que ia comprar isso aqui. Cara, e super... E eu não sei. Eu acho que foi ela que fez, sabe? Tipo, por conta própria, gráfica própria. Eu não sei como que faz isso. Mas, gente, é muito bem feito. A qualidade das cartas, sabe? Até pra embaralhar. Olha isso. Eu vou fazer assim. Tá vendo como vai fluido, ó? Olha como é que ela já virou, tá vendo? Super amanteigadinho. Amanteigadinho é ótimo, mas não pega. Cara, eu já comprei oráculo de editora brasileira grande, sabe? Que é tradutora oficial de oráculo gringo. E que é um lixo a qualidade. É um lixo. Tanto que eu evito comprar oráculo traduzido, porque é muito ruim. É muito ruim. Você compra um negócio gringo, é uma beleza. O papel, a impressão. Vem o brasileiro, é um lixo. Sabe? Eu não gosto. Tem uma editora que eu acho péssimo. Tudo que eles fazem. Péssimo, péssimo, péssimo. A minha impressora aqui imprime com papel melhor, sabe? Comprei oráculo, já tive que lixar as cartas, recortar uma por uma.
tudo torto, muito triste isso, gente. E editora grande, que ganha dinheiro, editora, gente, editora, tá? Que tem gráfica própria, que tem designer, não sei o quê. Aí vem a Isis, ela sozinha, faz um puta de um negócio desse. É de esfregar na cara, né? Eu guardei a carta. Não é só guardei, eu embaralhei, né? Ah, mas eu embaralhei pra mostrar, gente. Mas enfim, foi o Pleiadiano. Eu devolvi. Foi o Pleiadiano. Vocês viram. Agora já era. Porque eu deixo geralmente em cima da mesa pra mostrar no final, né? E agora, um tarozinho. Pra gente ver. Apesar... Aliás, tá mandando eu tirar esse aqui. Pera. Antes de tirar tarô. Tá mandando eu tirar essa aqui. Eu não ia tirar esse oráculo não, mas tá falando pra eu tirar. Tá. Por que que você tá virado? Eu não quero você não. Eu com essa quantidade, eu uso aqui enquanto tô embaralhando, né? Igual o cara, tô fazendo cara de doido. Então vamos lá, já virou. Chega de mentiras, de negar o meu desejo, as aparências, disfarça as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? É isso, gente, evidências, tá? Se eu não posso, pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Aí a carta tá escrita assim, law enforcement, a justiça, né? Fazer justiça, tentação, histórico criminal, evitar prisão. Só que essa carta é escrito evidência, gente, e essa prisão é essa energia que eu falei, tá? Tem um pouco a ver com essa coisa, tem inveja aqui. Por isso que me vem a música Evidências na cabeça. Não ignorar as evidências que vieram pra vocês nessa energia escorpionina, tá? Senão vocês vão ficar aprisionados num ciclo que vocês não querem mais. A manifestação para o novo vem da resposta das evidências que essa sombra trouxe pra vocês. Por isso que me veio, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do beijo. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. É isso, tá? É parar de negar o que nutre o que as nossas emoções estão falando. E o que fala muito com as nossas emoções são as nossas sombras. Tudo o que foi reprimido dentro da gente e que impedia da gente ser quem a gente verdadeiramente veio ser, gente. Porque a gente tá tendo um encontro, principalmente nessa época de escorpião que aconteceu, esse trígono de água ativou. Vocês lembram que eu tava falando dessa conjunção que tá tendo ainda e vai ficar um tempão, de Urano com Sedna em Gêmeos, né? Tarará, tarará, que tava e ainda está fazendo trígono com Plutão em Aquário, conversando em signos de ar, né? Tudo isso, gente, é esse despertar, tá? Desta consciência. E não é consciência da consciência mental, não. A consciência no sentido de espírito. Você como consciência criada no universo, tá?
que desce para a Terra e encarna num corpo material. E, portanto, tem uma consciência mental. Mas é você, como consciência, finalmente tomando consciência de que você é consciência. Olha quanto Inception, né? Olha quanto coisas dentro... Olha que meta isso, uma coisa dentro da outra, né? Mas, como assim, Luciana, ficou fumado demais, né? É você finalmente vindo revelar revelar o plano original, que a gente fala em inglês, o seu blueprint, né? O seu plano original encarnatório. Porque até então você não foi ele. Até então você não foi ele. Tinha uma série de coisas entulhando e atrapalhando o caminho. Tá? Não tô falando que o que você viveu não fazia parte do seu karma. Fazia para você virar o que você virou e para você chegar nesse ponto. Mas viver o seu trajeto é uma coisa. Ser você é outra história. Tá? Você viveu um trajeto para manifestar você de verdade. E viver esse trajeto englobava você, muitas vezes, não ter sido você verdadeiramente. Deu para entender? Só que agora, essa parte do trajeto exige a sua manifestação verdadeira, como consciência e como ser. Autêntico. É você vir e despertar quem você é de verdade. Por isso que tem que ouvir essas evidências da sombra, porque a sombra é que guarda isso, gente. Eu já falei, a sombra é o nosso maior guardião. A sombra tá ali para guardar o nosso ego, para guardar a nossa essência, a nossa chama interna, tá? Que, aliás, é uma coisa muito importante, que é uma coisa bem filosófica que eu queria falar para vocês. Já tem um tempo. Porque tem muita gente que me marca muita consulta e me manda muita mensagem falando: Luciana, eu tô muito sozinho. Ainda mais depois desse tempo, né, que muita gente desfez casamento, desfez relacionamento, desfez amizade, desfez um monte de coisa, mas principalmente relacionamentos amorosos, né? Eu tô muito sozinho, eu sempre procurei minha alma gêmea, eu sempre não sei o que lá, e eu quero o grande amor da minha vida, e que não sei o que lá, e eu não sei o que, eu sou uma pessoa muito só, e eu quero alguém para ficar comigo para o resto da vida, para chamar de meu, e tchururu, e tcharará. E de novo, né, não necessariamente pode ser romântico, às vezes a pessoa quer um melhor amigo para passar a vida, porque ninguém me entende, ninguém nunca tá comigo. Quando eu falo, gente, dessa coisa da nossa centelha divina, isso os sábios antigos, eles já sabiam, tá? E a gente foi perdendo com o tempo. Não é à toa que a gente usa a expressão centelha divina e fogo interno. E não é à toa que a gente, dentro da gente, a gente é representado como... Eu até falo, né, que até no mapa astral a gente tem um planeta não que representa isso, que é Vesta. E eu brinco falando, é a nossa lareirinha, é aquilo que é o nosso fogo interno que purifica a gente, é onde a gente é mais... É o lugar mais puro e sagrado da gente, é o nosso fogo sagrado, né? Vesta justamente em homenagem às virgens bestiais do templo de Apolo, virgens bestiais. Ninguém toca em virgem. Ninguém toca em virgem. É puro. Ali é onde você é mais puro e tem um contato mais divino. Elas eram profetisas de um templo, do templo mais visitado, ainda por cima. E é ali que você renova a sua energia. Não é renova a sua energia de qualquer forma. É ali onde você sente o seu espírito seguro. Porque ali é o seu espírito purificado, tá? E não coincidentemente, o símbolo de Vesta é uma tochinha, é um foguinho, tá? O glifo.
E em muitas, de novo, mitologias, muitas coisas antigas, a gente sempre fala, a nossa centelha divina, o nosso fogo divino, o fogo interno, o sopro de vida interna é um fogo, enfim, né? O próprio elemento fogo representa o espírito. Por quê? Muita gente fala, porque o fogo, assim como o espírito, né? Porque o elemento água, se você vira, ele vai em qualquer direção. O fogo, se você vira o fogo, ele continua reto, indo em direção ao céu. Então é igual o espírito. O ar também, gente. O ar, se você virar em qualquer lugar, também ele continua indo para todo lugar, entendeu? Mas o que eu ia falar? Pera, o peixe está forte ultimamente aqui, tá, gente? Esse trígono de água me afeta bastante. Ah, tá. Essa coisa do fogo. Do fogo interno. Eu tava falando, as pessoas ficam, porque eu tô muito sozinho, que não sei o que. Já é uma coisa filosófica que eu ia falar. Uma coisa que a gente tem que tomar conhecimento, tá? E coloca isso na cabeça de vocês. Isso vai ajudar vocês para o resto da vida de vocês. E é uma coisa que eu até fico emocionada quando eu falo de vez em quando. A gente, como ser, como consciência, tá? A gente é igual ao fogo. Não é à toa que a gente é relacionado com essa coisa da lareira, do fogo. A gente é um fogo puro, purificado, uma centelha que desce para um corpo. E assim como o fogo, tá? Isso é uma sabedoria antiga. Os antigos já sabiam disso. Isso foi se perdendo. Assim como o fogo, a gente, quando a gente está perto dos outros, a gente aquece. Mas se a gente toca um ao outro, a gente queima. Tá? E assim como o fogo ele não pode ser misturado. Ele não pode ser misturado. Justamente. Ele queima. Tá? Então, todo ser humano, ele nasce com o dom, é um dom e uma maldição ao mesmo tempo. Que é esse reconhecimento, esse dom dessa individualidade e desse fogo interior que eu tenho e que eu consigo esquentar os outros, que é uma centelha única e divina minha. Mas por que é uma maldição? Que ela me preenche, mas como ela é só minha, não tem um espaço para entrar uma outra. E eu também não consigo fazer a minha fundir com outra. Porque se eu tentar de novo, queima a outra pessoa. Então eu só consigo ter intimidade espiritual com uma outra pessoa até certo ponto. Porque, de novo, não consigo me fundir com uma outra pessoa 100%. Porque a minha centelha, a minha consciência, o meu espírito, ele é só meu. Um outro espírito nunca vai 100% ser eu. Então, todo homem carrega essa cruz da solidão. Da solidão. Então, essa consciência de você saber que você está com o todo. Com o todo. Você nunca está sozinho. Porque você vai sempre sentir o calor de tudo e de todos. Porque todo mundo tem o calor para emanar.
desde que você deseje estar próximo. Mas você nunca vai conseguir 100% se fundir com nada. Porque nada é você. Porque como você, só tem você. Então, por mais que você deseje alguém que 100% incondicionalmente te ame, esteja lá, não vai existir. Porque só você é isso, só você é assim. Então, a partir do momento que você aceitar que sempre vai haver uma solidão te acompanhando, tá? E que o seu maior companheiro é você mesmo. É você mesmo. E que solidão faz parte dessa dicotomia da vida. E que a beleza da vida, inclusive, é essa dicotomia. É você fazer parte e não fazer ao mesmo tempo. Estar presente e não estar presente ao mesmo tempo. Conseguir se integrar, mas não se fundir ao mesmo tempo. A partir do momento que você tem essa noção que você tá num todo, mas carrega uma solidão ao mesmo tempo, que é o preço de ser único, aí, gente, de novo, quando você entende a dualidade da vida e que ela é presente, aí você para de choramingar. Aí você para de choramingar. E aí essa coisa desse vazio que eu tenho porque eu não sei porque eu preciso de alguém, passa. Passa. Deu pra entender? Eu sei que isso é muito filosófico, gente. Mas as pessoas, elas não ensinam a gente. A gente não precisa ser sozinho. Mas a gente precisa entender o que é solidão. E a gente precisa aprender a conviver com ela. Porque a gente precisa aprender a ter momentos de solidão. De novo, a gente não precisa e nem deve ser sozinho. Porque o ser humano é um ser social. A gente precisa um do outro para sobreviver. Mas o que a sociedade faz com a gente? Faz o oposto. A sociedade vende pra gente a ideia de que a gente deve ser independente e que a gente deve ser sozinho, mas que a solidão é errada. Então ela inverte os valores e cria na gente uma carência insuprível. Por quê? Porque aí você é um independente, carente, que aí você vai comprar todos os serviços que eles querem. Tudo quanto é potoca que eles querem. Porque é insuprível. É um joguinho de mentiras para controlar e manipular. Então tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. A gente vive num labirinto de espelho há gerações que tá precisando ser desconstruído. E tá sendo. Mas começa aqui, ó. O labirinto, tudo quanto é sonho, tudo quanto é metáfora pra mim, é muito o arquétipo da mente, da consciência e da jornada. Dos caminhos que você precisa percorrer, principalmente caminhos lógicos. Então começa a desconstruir esse labirinto de espelhos que colocam a gente desde o momento que a gente nasce. E não vem culpar meus pais, porque os seus pais são vítimas de uma sociedade inteira, desde os tempos das cavernas. Se não chegar um para parar a carroça desenfreada que vem há anos, há milhões de anos, essa bola de neve que está descendo igual uma avalanche do Monte Everest dos tempos, se não chegar um e falar pi, pará, pirou, parou, para começar a desconstrução, não tem.
não tem quem para. E não precisa desconstruir o labirinto inteiro. Tira um espelho. A outra geração vem e tira o outro. E tira o outro. E vai começando a desconstruir, tá? Ai, desculpa. Pelos de gatos. Tá bom? Então, esse conceito de solidão é muito importante. É muito importante entender, tá? E é uma coisa que eu sempre tive muita consciência, desde pequena. Desde pequena. Eu sempre fui uma criança muito solitária. É outra coisa, né? Eu sempre fui uma criança muito solitária. Mas eu nunca fui sozinha. Mas eu sempre fui muito tranquila com a solidão. Eu era muito tranquila comigo mesma. Até hoje, né? As pessoas é que vinham em mim. Só que aí, o que é engraçado? Hoje em dia, tem crianças que são assim. Pessoas que são assim. E aí é diagnosticado com alguma doença. Com algum espectro mental. E isso ficou bonito. Não, gente. Às vezes a criança só tem essa consciência de estar bem com ela mesma. Mas para criar um estereótipo, aí a criança abraça isso para agradar o pai, e aí já se transforma numa muleta de carência emocional. Vocês estão entendendo? De novo, está tudo errado. Está tudo errado. Vamos observar cada ser humano como deve ser observado. E parar de dar rótulo e ser ridículo, basicamente. Tá? É isso. Porque tem muita gente sendo diagnosticada de forma errada, tá? E tem muita gente que tem os diagnósticos corretos e que tá sendo, como que fala? Ainda nem desrespeitado, não está sendo levado a sério por causa desse tipo de gente. É desrespeitada, a palavra é desrespeitada. O diagnóstico está perdendo valor por causa disso. De quem realmente é sério. É igual que eu já falei aqui no canal, né? Essa coisa de coisas históricas, tipo nazista. Que todo mundo agora que é contra a opinião sua é nazista. Aí as pessoas que foram vítimas de holocausto sabe? Perdem total credibilidade. Enfim. Complicado, né? Complicado. O que estão fazendo com essa palavra é o que fizeram com a palavra terrorista há décadas atrás. Porque tudo era terrorista, terrorismo, terrorista, terrorismo, terrorista. O cara soltou um pum no elevador, terrorista. Aí quem era real, né, que decapitava os outros, virou faixa branca. Então, gente, vamos ser mais cuidadosos, né? É uma palavra que perdeu. Perdeu tanto peso, gente, que entre os adolescentes, eu não sei se ainda é hoje, acho que não, né? Porque essa geração Z é mais diferente. Mas entre os adolescentes, eu lembro, quando eu era mais jovem assim, tinha virado gíria. Tinha virado gíria. Se a pessoa era, tipo assim, muito, muito, muito louco, o povo fala, cara, terrorista. Gente, por favor, né? Enfim. Vocês verem o nível que chegou o negócio. Então vamos lá. Eu vou tirar tarô, apesar de não ser leitura semanal. Eu vou tirar um tarô pra ver essa coisa da energia se apresentando, tá? E pra evitar
e ativar, tá? Mas lembra, não tá sendo pra essa semana, tá sendo uma coisa mais a longo prazo, tá bom? E o que tá me vindo não é energia o que é pra aprender. O tema é o que é pra aprender. O que tá querendo mostrar pra gente. O que é essa evidência? É isso, o que é essa evidência? O que é pra gente aprender? É pra ler invertido? É. Saiu 2 vezes invertido porque é pra ler. Tá. Esse tarô tarot em italiano. É 3 de ouros. Colaboração. Só que invertido. Tá? E aí o que tá me vindo, gente, com 3 de ouros invertido com colaboração, ainda mais com esse negócio de inveja, tá? E evidência, não é nem essa coisa de colaboração, tá? Repara que isso aqui tá me lembrando muito apesar de ser uma coisa de costura, me lembra um negócio de foco de lente. Tá me vindo, gente, presta atenção, de novo, essa coisa da inveja, no que você tá focando. E não é, pra mim não tá me vindo nem no que. É em quem você tá focando. Em quem você tá focando. Me vem muito essa coisa da projeção. Da projeção, tá? Por quê? Quando a gente tem muita dificuldade de ver as nossas sombras, de novo, essa coisa da evidência. Quando tem sombras que são muito difíceis da gente ver, a gente geralmente, e é o que está acontecendo, ultimamente já tem um tempo que eu tô falando isso pra vocês, está acontecendo muito grande. Por isso que as pessoas estão impacientes. Quando a gente tem uma dificuldade muito grande de ver sombras nossas, a nossa tendência é projetar elas nos outros. Porque dói demais ver na gente, tá? Então, tente perceber quem que está colaborando com essa inveja. Quem que está colaborando com raiva. Geralmente são coisas ou pessoas que estão sugando muito a sua energia. E sugando a sua energia no sentido de novo, te passando raiva. Você fica reclamando demais. Coisa bestinha, sabe? Coisa bestinha. Pode ser coisa grande, mas pode parecer coisa besta. Porque é alguma evidência de alguma sombra que você precisa trabalhar. É alguma coisa que tá querendo colaborar, é sua sombra querendo te mostrar, isso aqui você precisa trabalhar, tá? É uma colaboração escondida ali que quer ser feita com você, tá? E eu vou me pegar pra Cristo. Já falei pra vocês, eu não tô aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu gasto muito com besteira. Muito com besteira. Né? Netuno e Sagitário na casa 2, não preciso, e Pisciana, não preciso nem falar nada, né? E aí o que acontece? Eu acabei de falar, né? Não sei o que lá, pessoa gastando dinheiro pra pôr botox, sei lá, botox, como é que chama? Ácido hialurônico, tratamento de bunda, que não sei o que. A minha sombra criticando. E aí o que eu falei? Dinheiro da pessoa, ela gasta como ela quiser, Luciana. Eu falo, eu não vou discutir isso aqui, que tarará. Mas por quê? Tô julgando a pessoa colocando coisa. Gente, mas vamos combinar, 20 mil reais, pelo amor de Deus, né? Tá, mas tudo bem. Mas por quê? Isso é uma sombra minha, né? Vai querer falar assim, Luciana, tá, mas e o trenzinho ali que você comprou que tinha necessidade? Tinha necessidade? Mais um brinquinho de pena? Vocês estão entendendo?
É esse tipo de coisa, tá? É esse tipo de coisa. Vê o que tá pegando. Tô falando que todas as coisas vão ser necessariamente assim? Não. Tem coisa que tem porque sim você ficar irritado, porque é sua sombra irritada porque ela tem razão. Mas tem coisa que pode ser ela querendo te mostrar uma coisa que você não gosta de ver, tá? Que você não gosta de ver. Você fala assim, então tá bom. Então tá certo. Né? Tá? Então é isso. Então agora, energia pra... Gente, olha que lindo o fundo desse deck. Eu acho lindo. Lindo demais, né? Energia pra ativar. Filho, é pra ficar... Tá saindo só invertido e tá mandando ler invertido. Não costuma não ser que mande, né? A morte. Só que invertida. Por que, gente, energia pra ativar a morte invertida? De novo, né? Essa coisa... Porque a morte tem a ver com o renascimento, saiu das sombras, né? É muito escorpião. O que eu acabei de falar? Essa energia acabou? Você ainda tá vivendo isso. Você ainda tá encarando as sombras. Não é pra sair disso. É você ter essa consciência, tá? De que, ok, massa, eu vou sonhar, minhas manifestações estão garantidas e tudo mais. Porém, contudo, todavia, tem muita coisa ainda ali, ó, sendo reciclada. E querendo aparecer pra mim. Muitos esqueletinhos no armário. Me mostrando quais botõezinhos que aperta e que dói, tá? Antes de eu ter esse renascimento. Que ainda não é hora. Tô adorando essas metáforas. Deu pra entender, né? Energia pra evitar. Seis de paus, claro, né? Vitória. Martim Leão, gente. Achar que, de novo, né? Achar que tá tudo às mil maravilhas e que... E aquela coisa que eu falei, né? Do Sagitário sem da energia de fogo sem olhar o trigo de água. Não, tá tudo certo, eu vou conseguir, tarará, tarará. Mas vai ignorando toda essa emoção aí, toda essa sombra aí que tá querendo falar com você, vai nessa. Vai que você vai quebrar a cara bonito ali na frente. Não tá tudo bonitão não, filho. Tem muita sombra querendo falar com você. Tem muito botãozinho aqui preso, ó. Tanto de botão que você tem que prender nessas linhas. Gente, não, as cartas não brincam. Você viu que repetiu tudo. Tudo. Tá? Não é pra achar que tá com a bola toda, que tá com tudo ganho, que não tem que fazer. Não. Não é pra ignorar mais essas sombras. Tá? Não é. E é de coisa grande a coisa pequena, tá? Fundo do deck. 8 de... eu nunca lembro, gente. Pera. Filumes paus. Monetai ouros. Tíntara. Tíntara copas. 8 de copas. Só que saiu invertido, tá? Com departure, partida.
E não podia ter saído um fundo de deck melhor, né? Porque 8 de copas é o quê? Saturno em peixes, que é o que nós estamos vivendo agora. Eu sempre falo, 8 de copas invertido, olha o tanto de botãozinho aqui que precisa ser realinhado. Tá vendo? Por isso que não tá em pé, ó. 8 de copas invertido, gente, é uma energia de bumerangue, tá? 8 de copas é aquela energia de tem coisas que eu preciso deixar pra trás, né? Pra eu poder ir pra frente, se eu quiser continuar, tarará, coisas doídas emocionais, massa. E não é à toa que Saturno está retrógrado em peixes, porque essa energia de Saturno retrógrado em peixes. Não, mas peraí, antes de ir, eu preciso voltar e olhar algumas coisas, que tem umas coisas que não estão bem resolvidas, não. Por isso que esse efeito bumerangue, assim, eu tava indo, mas opa, pera lá, eu vou voltar que tem umas coisas que precisa resolver. Umas coisas pesadinhas que eu ainda não olhei. Uns botãozinhos que precisa costurar. Alinhar, deixar alinhadinho. Que são esses botãozinhos que estavam escondidos no fundo da gaveta, que a caveirinha me mostrou. Que não estava pronto para renascer, não. Não estava pronto para renascer em Áries. Ainda tem coisa para mexer em peixes. Vocês estão vendo, né? Como funciona. Eu escolhi muito bem escolhido esse deck. Esse deck não é um deck fácil de usar, por isso que eu quase não uso ele. Ele tem uma energia muito específica. E ele caiu como uma luva para essa leitura. Ele tava pedindo para vir para essa leitura, e que nem eu falei, eu não uso, nunca usei ele aqui no canal para vocês, eu tenho certeza. E ele, ó, foi preciso. Preciso. É porque era para ser mesmo. E me veio usar ele justamente porque ele tem essa coisa de costura, né, de brincar com costura, e me ver essa coisa de costurar o destino e tal. E se eu não me engano, quando eu comprei ele, tinha um negócio meio que falando assim... Ou isso eu enfiei na minha cabeça. Eu acho que eu que enfiei isso na minha cabeça. Que eu associei ele com a palavra spiritual crafting, sabe? Artesanato espiritual é você, de novo, montando e criando e recosturando o seu destino, sabe? Tailoring, gente, tailor é alfaiataria, né? É você customizando o seu destino de uma forma bem... Ao invés de comprar uma roupa, sabe? Em arara, pronto, assim, você faz a roupa na sua medida, sabe? Chega de comprar roupa e você ter que se adaptar. Pronto, foi por isso que eu escolhi. Ao invés de você ir pra loja de departamento e comprar uma roupa que, eu tenho que caber na roupa, igual sempre foi, é assim, não. Dessa vez, a roupa que tem que caber em mim. Sou eu o autêntico e eu vou fazer a vida ser do meu jeito. A roupa que vai... Por isso que todo rico usa roupa de alfaiataria bem vestido. Porque a roupa é feita pro corpo dele. Ele não tem que se adaptar pra roupa. A roupa é que se adapta ao corpo dele. Ele não muda o corpo dele. Deu pra entender? Agora a gente tá sendo rico de espírito. A gente tá adaptando a vida pro nosso espírito. E não o espírito para essa vida louca que foi criada à nossa volta. Por isso que eu escolhi esse tarô. Nossa, terminou filosófico, hein, cidades? Vocês estão legal hoje, hein? Pleiades e as Pleiades que estão aqui. Vocês foram filosóficos, hein? Pleiades, né? Vocês são poetildos. Poetildos. Se bem que eles estão falando que não é eles, não, é eu mesmo. Então tá bom. Eu tenho alma de poeta, eu sei. É a baleia que habita em mim. A baleia que habita em mim é ótimo, mas é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal, por continuarem acompanhando mesmo com a escassez, tá? E muito obrigada por se preocuparem comigo, porque teve gente que preocupou: Luciana, como é que você tá? Onde você está? Você andou bem? Tarará, tarará. Mesmo eu não tendo respondido, que tiveram dias que eu sequer liguei o celular, sequer liguei o WhatsApp, porque eu não conseguia nem ficar
com o olho aberto por causa de crise de enxaqueca, gente. Nossa, foi complicado. Essa temporada de Escorpião foi bastante complicadinha pra mim. Escorpião e Peixes sempre são complicados pra mim, tá? Por causa da minha sensibilidade. Mas esse foi muito... porque são signos muito profundos que trabalham muito com o inconsciente, com o renascimento. E são os signos que eu tenho mais forte no meu mapa, né? E esse grande trígono de água que nós estamos tendo, eu tenho no meu mapa de nascimento. Lindo, né? Lindo. E ainda por cima em casas de água. Então, é bem puxado. Então, por isso que eu falei, a baleia, né? Não tinha uma menina que cantava, a baleia sou eu. Então, quando vem essas coisas de temporada de água, complica, tá? Então é isso, né? É isso. Por isso que eu fico a morir, né? Mas é isso, gente. Tá bom? Acho que eu vou cortar essa parte inteira, porque eu falei demais, não tem nada a ver pra isso ficar sabendo de especulações minhas. Então, falou, valeu e tchau. Até o próximo vídeo.